Bom, hoje a gente vai mergulhar em Oséias, capítulo 5. É, é uma mensagem bem direta, sabe? Um julgamento claro mesmo, que mira nos sacerdotes, no povo de Israel e também na casa real. Sim, e a linguagem, né, começa já com o impacto. Comparações fortes, tipo uma armadilha em Mispa, uma rede em Tabor. Exatamente. É para prender a atenção logo de cara. Ok, vamos tentar entender melhor isso. As acusações vêm rápido, né? E são pesadas. O texto fala de Efraim, que representa Israel, e acusa de prostituição. Mas não é só o adultério físico, certo? Tem mais aí. Tem muito mais. É uma infidelidade espiritual profunda. E o texto, olha, vai além no versículo 4. Fala de um espírito de prostituição. Espírito. Isso é interessante. O que seria isso exatamente? É fascinante, né? Sugere que não são só atos isolados. É como se fosse uma inclinação interna, uma mentalidade que corrompe por dentro. Ah, entendi. Tipo algo que os impede até de reconhecer a Deus. Isso, as próprias ações deles viram essa barreira, sabe? Impede o retorno. É uma alienação espiritual bem profunda mesmo, uma corrupção que cega. E essa seguir, essa arrogância que o versículo 5 menciona, ela acaba sendo testemunha contra eles mesmos. Exato, e leva ao tropeço, não só de Israel, que é Efraim, mas Judá também entra nessa. A consequência é... Nossa, é dura. Eles vão buscar o Senhor, mas o texto diz que não vão achar. Ele se retirou. É isso, como se Deus dissesse chega, a porta se fechou naquele momento. E essa infidelidade que o versículo 7 simboliza com filhos ilegítimos, bom, ela trai uma punição que parece inevitável. Filhos ilegítimos. Pesado. Muito. E a coisa é tão séria que até as festas religiosas, os novilúnios, que eram momentos importantes, né? Acabam virando motivo para a destruição deles. Até a religião está corrompida. Totalmente. E a crítica não para aí, atinge a liderança de Judá também. Compara eles com gente que rouba terra, que muda os marcos de divisa. Que era um crime gravíssimo na época, né? Mexer com a herança. Gravíssimo, mostra uma injustiça social profunda vinda de cima. A conexão fica clara, né? Liderança corrupta, ruína para todo mundo. A ira divina é descrita como água derramada, algo que não dá para segurar. Aí o texto muda o tom, fica mais urgente. Tem som de trombeta, de buzina, um alarme de guerra mesmo. A destruição de Efraim é dada como certa. Sim, um alerta final. E o versículo 9 deixa claro, Efraim vai virar desolação. E o motivo está ali no versículo 11, né? Eles foram esmagados pelo juízo porque insistiram em seguir a vaidade. Idolatria, basicamente. Exatamente, teimar é um ir atrás do que não tem valor, fica muito clara essa ligação. A escolha pelos ídolos leva diretamente à opressão e ao julgamento que eles sofrem. E aí Deus descreve como ele vai agir. São imagens fortes. Muito fortes. Primeiro, ele se compara à traça e à podridão. Algo que age devagar, sabe? Corrói por dentro, aos poucos, uma deterioração lenta. Mas depois muda, né? Muda completamente. A imagem vira a de um leão feroz que despedaça, que pega a presa e leva embora. E ninguém consegue salvar. Nossa, da deterioração lenta para um golpe final avassalador. Isso. Mostra uma intensificação clara do juízo. Não é só um desgaste, é uma destruição ativa e final. E diante disso tudo, dessa doença, dessa ferida que parece incurável pelo julgamento, qual a reação deles? Eles buscam ajuda humana. Correm para a Síria, para o rei de lá, como diz o versículo 13, tentando achar uma cura externa, né? Sim, mas o texto deixa claro que é inútil, totalmente fútil. Nenhum poder humano, nenhum rei estrangeiro pode consertar o estrago que vem da ação divina. Não adianta. É uma lição sobre onde buscar ajuda, né? Com certeza! Isso tudo leva ao clímax do capítulo, lá no versículo 15. É a condição final que Deus apresenta. Que é, ele diz que vai se retirar, voltar para o seu lugar, e vai ficar lá até que eles façam duas coisas. Admitam a culpa e... O busquem sinceramente. Admitir a culpa e buscar. Mas tem um detalhe crucial. Essa busca vai acontecer na sua angústia, ou seja, no meio do sofrimento causado pelo próprio julgamento. Então o arrependimento vem pela pressão, pelo desespero. Parece que sim. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre a natureza desse arrependimento que nasce da aflição.
É um reconhecimento quase que forçado pelas circunstâncias. Então, resumindo o capítulo, é um quadro bem sombrio, né? Um julgamento severo por causa da infidelidade, da corrupção que se espalhou por tudo. Liderança, povo, religião. Ninguém escapa. Sem dúvida, mostra um Deus que não ignora o pecado, que o leva muito a sério. Mas isso é importante. Mesmo nesse cenário de juízo pesado, o capítulo termina apontando uma possibilidade, uma saída. Condicionada, como você disse. Exatamente, condicionada ao reconhecimento da culpa e a uma busca sincera por Deus. Mesmo que essa busca seja motivada pelo aperto, pela angústia. Fica a reflexão, então. Fica. Qual é essa dinâmica entre a severidade do julgamento de Deus e essa porta que ele deixa entreaberta para a restauração? E o que essa busca que nasce da miséria, do sofrimento, revela sobre a relação complexa entre a dor humana e um arrependimento que possa ser de fato aceito por Deus? É algo para a gente pensar.